Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós unimos a nossa fé. Quando nós unimos a nossa fé, nós estamos unindo nossos espíritos. Meu Pai querido, como é glorioso, como é magnífico, como é rico a gente ter essa certeza de que não estamos jogando conversa fora, que as nossas palavras estão alcançando o Santo dos Santos. Porque o meu Deus é o mesmo, ontem, hoje e o será eternamente. O que Ele fez no passado, Ele faz no presente. Então não há cegueira, não há surdez, não há mudez, não há paralisia, nem mesmo a morte pode resistir à palavra dEle. Então seja curada agora, seja liberta dessa máquina, dessa UTI, seja livre dessa depressão, desse medo, dessa preocupação, seja livre desse tormento, dessa tortura, seja livre, minha amiga, meu amigo, agora, porque na presença de Deus não há doença, não há enfermidade, não há moléstia, não há demônio, não há inferno, não há destruição, não há nada que possa impedi-lo de agir. Não há barreiras, não há ferrolhos, não há nada que possa impedir a sua ação. Seja livre, curada, em o nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Suplico ao Senhor de todo o coração, dai ouvidos, pois estou em aflição. Eu queria que você soubesse que quando nós nos casamos, nós empenhamos a nossa palavra com a pessoa que nós amamos, que nós casamos, fazemos aliança. Então, há uma troca de palavras, de promessas, de juramentos, não é assim? Não foi isso que você fez no altar quando você se casou? Foi ou não foi? Você empenhou a sua palavra em troca do empenho da palavra da outra pessoa. Quando houve esse empenho da palavra, na verdade, essa cerimônia do casamento é um tipo da cerimônia que há no altar, no mesmo altar, entre a pessoa e Deus, entre a pessoa que crê e Deus. Porque no altar, ou do altar do Altíssimo, vem a palavra. Deus empenha a sua palavra. E aqueles que querem se aliar com Ele, aqueles que creem nele, quem crê em Deus, crê na sua palavra. Crer em Deus é crer na palavra de Deus. Ter fé em Deus é crer na palavra dele. Você ter fé em Deus não trata de sentimento. Eu estou sentindo. Não. Crer é acreditar na palavra dele e obedecer, e fazer, e exercitar, executar. Se você não colocar em prática a palavra que você ouve dele, então de nada adianta você empenhar a sua palavra, porque você não vai cumprir. E de nada adianta a sua fé, de nada adianta a religião, de nada adianta nada. Para que haja comunhão entre você e Deus, tem
que haver o elo, a aliança, o casamento entre você e ele. Primeiro você acredita, crê na palavra dele e começa a obedecer. Então ele aceita você e começa também a abençoar a sua vida, dá o retorno para a sua vida. Então essa é a fé prática. Isso se chama fé prática. Quando duas pessoas não comungam o mesmo pensamento, a mesma palavra, não honram a sua palavra um com o outro, então essas duas pessoas se separam, se dividem, e a vida se torna um inferno. É assim que acontece. Mas quando as duas se entendem mediante o quê? A palavra, então as duas seguem juntas e tornam-se um só corpo. É isso que tem que acontecer entre você e Deus. Não se trata, eu mereço, Deus vai me abençoar porque eu mereço ou deixo de merecer. Não é isso. Se trata assim, você obedece a palavra dele. Se você merece, se você não merece, não interessa. Você obedeceu pela fé, por causa dessa fé, então ele aceita você, ele vem ao seu encontro, ele atende a sua necessidade. Então é isso que tem que acontecer entre você e Deus. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Quando você lê a Bíblia, Deus falando com você. Quando você ora, é você falando com Deus. Então, tanto da parte de Deus para com você, o que está em destaque é o quê? A palavra. E quando você se comunica com Deus, o que está em destaque são o quê? São as palavras. A palavra faz você se casar, se unir com outra pessoa, faz você negociar, ser sócio. Mas a palavra também pode ser um elemento divisor, um elemento separador. Porque na discussão, o que está em destaque são as palavras. E às vezes as palavras matam aquele relacionamento. Não é assim? Eu estou chamando essa atenção sua para que você observe melhor as palavras, para você atente para as palavras. Você que frequentou uma faculdade ou uma escola, você que frequentou uma escola, na escola você ouve o quê? Palavra. O professor forma um engenheiro que constrói edifício, que constrói cidade. O professor formou o aluno com o quê? Com a palavra. O professor fez o médico que ajuda na doença, na enfermidade, etc. Com o quê? A palavra. E por aí vai afora. Veja como é importante a palavra. Presta atenção tanto na sua palavra, a palavra que você fala, como a palavra que você ouve. A Bíblia fala que há poder na língua para a vida e para a morte. Com uma palavra você pode matar uma pessoa, com uma palavra você pode dar vida a uma pessoa. Depende da sua palavra. Preste atenção. Quando fala aqui no texto que foi-lhe dado muito incenso para o pôr, para juntar com as orações, as palavras que foram faladas com Deus, elevadas a Deus. As orações de todos os... Quem são esses santos? Os santos aqui são aqueles que tiveram as suas vidas lavadas no sangue do Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus. Que tiveram
os seus pecados lavados, perdoados pelo sangue do Cordeiro. Esses são os santos. Todas as pessoas que aceitaram os termos de uma aliança com Deus, com o Senhor Jesus, mediante a palavra dele, que aceitaram as palavras ou a palavra de Deus e se entregaram para ela, e também se comprometeram com a sua palavra diante de Deus, e houve um casamento da pessoa com Deus por meio da palavra, tanto de Deus para com ela, quanto dela para com Deus. Por meio da palavra eles se casaram, por meio da palavra nós nos casamos com Deus, por meio da palavra nós mantemos comunhão com Deus. A palavra. Então, essas pessoas que morrem fiéis à sua palavra, ao empenho da sua palavra com Deus, são chamadas de santos, são consideradas santas, são pessoas santas. Então, quando fala em santo, está se referindo a esse tipo de pessoa. E a fumaça do incenso subiu com as orações, subiu com as, o quê? As palavras dos santos. Quando o advogado vai defender o seu cliente perante o juiz, não interessa se o juiz gosta do seu cliente, se o juiz tem raiva do seu cliente, não interessa o cliente. O que o juiz tem que fazer é cumprir o quê? A lei, a palavra. Por outro lado, o advogado tem autoridade para falar com o juiz: o meu cliente é inocente porque não há nenhuma prova contra ele. E o juiz é obrigado a declarar a inocência daquele réu, por causa da palavra. O incenso que sobe até Deus são as orações. São orações. Você pergunta: por que eu já pedi tanto e Deus não me ouviu? Deus ouviu, só que não te respondeu, mas Ele ouve. Se a sua oração é sincera, Ele ouve e atende de acordo com a vontade dEle. Ele não quer que você faça a sua vontade para você não se destruir. Então Ele vai fazer a sua vontade na sua vida. Mas se a sua oração não é sincera, Ele não aceita a sua oração. Ele ouve, claro, mas Ele não aceita. Os sacerdotes viam com seus olhos se o sacrifício foi aceito ou não diante de Deus na fumaça do incenso. Porque se a fumaça do incenso voasse para os lados, se espalhasse, então Deus não tinha aceitado aquele sacrifício, porque não foi sincero, não foi correto. Mas se a fumaça sobe em sentido vertical, então as orações ou o sacrifício foi aceito por Deus. Então há pessoas que dizem assim: ô bispo, eu já fiz muitas fogueiras santas e não aconteceu nada. A senhora disse para mim: eu fiz 25 fogueiras santas, subi 25 vezes no altar com o meu sacrifício, mas não fui atendida. Eu hoje sei por que eu não fui atendida, porque eu queria que fosse do meu jeito, eu queria fazer a minha vontade. Eu não queria a vontade de Deus para a minha vida, embora eu o considerasse o Senhor da minha vida, mas no fundo quem era o Senhor da minha vida era eu, porque eu queria impor a minha vontade. Então não aconteceu nada. O marido dela,
Ele fez o sacrifício uma única vez. Logo na primeira vez que chegou na igreja. Não entendia nada de sacrifício, de fogueira santa, de nada. Não entendia nada do nada. Embora fosse uma pessoa muito culta, uma pessoa pesquisadora, um cientista, mesmo assim não entendia nada. Mas ele, quando subiu no altar, ele subiu com o sacrifício que agradou a Deus, e ele foi atendido numa primeira fogueira santa. Então, quem determina se Deus vai ouvir ou não a sua oração é você. Quem determina se Deus vai ouvir a minha oração ou não sou eu. Não é o dinheiro, não é a oferta, mas o que está dentro de mim, que é tipificada na oferta, que vai fazer subir a fumaça ou se espalhar, dependendo daquilo que eu ofereço no altar de Deus. Entenderam, pessoal? Sim ou não? Muito importante você saber disso. Quer dizer que o pecador trazia o animal e colocava e o sacrificava, o animal perfeito, para que os seus pecados pudessem ser expiados. Jesus é o cordeiro, ou foi o animal sacrificado para que nós pudéssemos receber o perdão. Então não é religião, não é filosofia, não é a igreja, não é o pastor. Quem salva você é Jesus. Quando você crê na palavra dele, quando você age, toma atitude, exercita a sua fé na palavra dele, então ele também exercita a palavra dele na sua vida e faz você ser perdoado. Se você merece, se você não merece, não está em questão. O que está contando é a fé exercitada na palavra dele. Meu nome é Fátima, tem 15 anos que eu estou na igreja. 15 anos que eu sirvo um Deus que mudou minha vida. E a gente vive muitas lutas, perseguições, às vezes até humilham a gente por servir a Deus, por seguir esse caminho. Propostas indecentes, proposta de sonegar, de mentir, de negar, de traições. Mas eu nunca aceitei, porque eu firmei uma fé que mudou minha vida, uma fé que me levantou. E como empresária, eu sou empresária, a gente sofre muito, eu sofro muito, já sofri e sofro muitas propostas. Até mesmo de sonegações, de uma nota, de adulterar uma nota. E nesse período, quantas vezes já aconteceu de chegar a fornecedores, pessoa mandar eu negar impostos. Não, porque vale a pena, não tem problema, você pode fazer, porque vai dar certo, eu já fiz e deu certo, para me negar, para me mentir, mesmo nas compras, olha, eu vou colocar X na nota, mas vai ser valores menores para você pagar. E depois você me repassa. Isso daí todo mundo faz. Eu falei, todo mundo menos aqui. Menos a Fátima. Eu sou diferente de todo mundo lá fora. Até recentemente aconteceu comigo uma coisa que... Quando eu paguei, eu sabia que eu tinha comprado valores, não era pouco, é valor alto. E eu não tenho o hábito de conferir as coisas quando eu compro. Mas, como eu falei, eu paguei muito pouco. Eu sei que eu ganhei desconto, mas eu fui conferir. Aí eu vi uma quantidade, um valor X não estava batendo. E eu voltei nessa empresa, uma grande empresa, uma multinacional, e voltei até aquela pessoa mesmo, esperei chegar a minha vez, e falei, olha, aconteceu isso, eu levei X, você não cobrou. Ela falou, você é maluca? Eu nunca vi. Ela falou, você é brasileira mesmo? E todo mundo ficou olhando para mim, porque eu falei, não, só quero pagar, eu já levei. Ela falou, num país onde a corrupção está tomando conta. Eu sabia que se eu ficasse com aquilo para mim, não ia me deixar em paz. Eu não preciso daquilo. Então eu só queria uma coisa, que é o que eu mais quero hoje. É ter paz dentro de mim, que é o que eu tenho. E eu não quero que essa paz venha a ser roubada por nada. E por tudo isso, eu não me curvei a minha fé. Por quê? Eu tenho meu bem maior,
que é o Espírito Santo. Hoje eu sou uma pessoa, uma nova criatura, hoje eu tenho paz dentro de mim, hoje eu vivo bem, hoje eu quero viver essa fé que eu vivo. Não quero me afastar, não quero deixar de viver a vida que eu tenho, uma vida de qualidade, empresa bem-sucedida, sou feliz em tudo que eu faço, moro bem, vivo uma vida de qualidade, eu tenho, em tudo que eu faço, eu tenho uma resposta, eu tenho os melhores resultados, porque eu não saio da presença desse Deus que mudou, transformou minha vida. E não é por uma coisa tão pequena que eu vou trocar essa minha fé. Pois é, você verifica que esta mulher, a Fátima, ela assumiu a sua fé no Senhor Jesus e por conta dela ter fé no Senhor Jesus, a vida dela é diferenciada da vida dos outros, ou melhor, a atitude dela, as atitudes dela são diferenciadas das atitudes dos outros. Porque os outros não querem pagar impostos ou querem burlar o governo. Mas todo mundo faz isso. Todo mundo faz. E daí? Isso é problema de todo mundo, problema dos outros. Se os outros servem a Satanás, eu vou servir também? Eu pergunto. Ela obedeceu, ela obedece a palavra de Deus. Jesus disse assim: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Quem é de Deus? Quem anda com Deus? Quem crê no Senhor Jesus, dá a César o que é de César, isto é, os impostos, ainda que sejam injustos, ainda que esses impostos não venham beneficiar o povo, mas ainda assim nós temos a obrigação de dar a César o que é de César. É lei. César exige a lei, o cumprimento da lei. Então, nós temos que cumprir a lei. A César o que é de César, a Deus e o que é de Deus. A mesma coisa são os dízimos e as ofertas. Eu, como servo de Deus, como creio no Senhor Jesus, como vivo a minha fé, então eu faço aquilo que Jesus mandou que fosse feito. Gostando ou não gostando, eu vou fazer aquilo que Ele quer que seja feito. Essa é a palavra de Deus. Então você, minha amiga, meu amigo ouvinte, que me ouve neste momento, tem que saber que a nossa fé é distinta, diferente da fé do mundo. Nós não somos do mundo. O mundo não está em nós e nós tampouco vivemos segundo as leis deste mundo. Nós vivemos segundo a lei de Deus, a palavra de Deus. E nós temos que obedecer, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A consciência do dízimo parte do princípio de que tudo que na terra há foi criado por Deus. A natureza, os animais, a inteligência do homem, tudo criado com detalhes e perfeição. Todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus colhe os bons frutos da obediência. E os ensinamentos com respeito às primícias, o dízimo, vão muito além de conquistas materiais e financeiras. Devolver as primícias nos ensina a ter relacionamento com Deus. Ser fiel nos dízimos ensina a ter santidade, reverência e temor para com o Criador. E o principal, ter comunhão com o Espírito Santo. Prove, pratique,
Fundamente a sua vida na obediência da palavra de Deus e passe a colher os frutos de ser um dizimista. Muito bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário, nesta emissora, trazendo mais uma palavra que vai vir ao encontro da sua alma, vai alimentar a sua alma. Nós vamos novamente vamos apelar para o que está escrito, porque tem muitas coisas escritas, mas que não têm sido usadas porque as pessoas dão mais atenção ao corpo do que à sua própria alma. Nós vamos amanhã novamente dar sequência a essa mensagem sobre a palavra. Deus abençoe a todos e até lá, em nome de Jesus.